precisa hoje? Qual é a necessidade extrema do teu coração agora? Hoje eu quero trazer nesse primeiro vídeo uma importante mensagem para você que talvez está sentindo a dor da indiferença e precisa de atenção. Graça e paz, olá, tudo bem contigo? Trago uma palavra agora do Luciano Corquinha para edificar a sua vida. Hoje eu separei para você Marcos, capítulo de número 10, o versículo é o versículo de número 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Esse texto é muito interessante, sabe? Eu já preguei ele várias vezes, mas aqui eu trago alguns ensinamentos bem mais práticos para você no dia de hoje. O primeiro deles: esse rapaz, ele era cego há muito tempo, não tinha nascido assim, mas ficou cego. E ninguém dava mínima por ele, ninguém se importava com ele. Todos passavam ali todos os dias, ele ficava sempre numa rua muito movimentada e ninguém prestava atenção nele, naquilo que ele estava sentindo. Até que de repente ele percebe que alguém estava passando ali que poderia mudar a sua vida: Jesus. Quando ele percebe que Jesus estava passando ali, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Algumas pessoas que estavam passando junto a Jesus perceberam aquilo e ficaram indignadas e falaram para ele calar a boca, não queriam ouvir o grito dele, porque o grito dele estava incomodando muita gente. Parece que naquele momento então ele tira força de onde ele não tinha e ele começa a gritar com mais fé ainda: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É isso que Jesus sentiu: compaixão, empatia. Naquele mesmo instante, apesar de tanta gente que estava com Jesus, Jesus para. Jesus para e percebe que alguém estava precisando dele. E ele dá uma ordem para os seus discípulos e manda um deles chamá-lo e fala o seguinte: chame ele, por favor. Foram lá e falaram para ele: olha, se anime, o mestre Jesus, ele quer te ver, ele quer conversar com você. Imagine agora uma pessoa muito importante chamar você para uma audiência, para uma conversa, e você sabe que aquela pessoa pode mudar toda a sua história de vida, e ele pode mudar a sua vida completamente. Ele vai. A Bíblia fala que algumas coisas acontecem. A primeira delas: ele tira a capa que simbolizava tudo aquilo que era antigo, sujo, aquelas lembranças ruins que ele tinha de tanto tempo na beira do caminho. Aquela capa, se ela pudesse falar, ela falaria de tantas experiências ruins que ele havia passado, estava passando naquele lugar. Talvez fome, a maior de todas, o desprezo. E é sobre isso que nós estamos tratando aqui, o pastor Luciano Corquinha, com você. E naquele momento então, ele chega, ele tira a capa. Depois de tirar a capa, ele faz uma outra coisa muito interessante: ele pula, ele dá um pulo, ele dá um salto. Isso daí é bem interessante, sabe por quê? Porque mostra pra gente uma pessoa que, apesar de tudo, tinha disposição, encontrou uma motivação. E eu quero que você também se motive nessa hora. Entenda que Jesus, ele deseja motivar você com a possibilidade que você tem hoje de receber algo extremamente novo, que vai mudar completamente a sua história de vida. Então ele tira a capa, ele dá um pulo, ele tem uma reação inesperada e corre. Ele corre muito, apesar de cego, ele corre na direção certa, corre até Cristo, ele corre na direção daquilo que ele esperava, o seu milagre. E quando ele chega lá, Jesus, ele muito calmamente, de uma forma muito particular, intimista, Jesus pergunta para ele: ei, o que você precisa? O que você quer que eu te faça? O que queres que eu faça na sua vida? Você está precisando de alguma coisa? Claro que Jesus, ele sabia muito bem o que ele precisava, sabe? Ele sempre sabe. Mas Jesus queria ouvir dele, porque ninguém dava atenção para ele. E Jesus estava passando um recado para ele, estava dizendo o seguinte: eu me importo com você. Eu estou aqui para te dar atenção. Tenho todo o tempo do mundo para você. E sabe o que Jesus fala? Quando pergunta para ele o que ele queria, logicamente ele fala que queria enxergar, queria ver. E Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Ele ali é curado, não só da cegueira, mas também de um mal que havia no coração dele. Talvez ele se sentia rejeitado, ele sentia a dor da indiferença. Não sei se você está vivendo o tempo da indiferença, mas Deus, ele fala contigo nessa hora, que ele tem todo o tempo do mundo para te dar. Ele quer te dar atenção, ele quer perceber o que você precisa, quer ouvir de você. Porque quando você exterioriza isso, você também recebe a cura da alma. E ele foi curado. Ele teve a cura da alma e ele percebeu ali o quanto ele era precioso
Quanto ele valia? Ele valia muito, porque o rei, o Senhor de todas as coisas, havia parado tudo para dar atenção para ele. Que essa palavra possa ter edificado muito a sua vida, tá bom? Tem mais vídeos chegando aí. Que Deus te abençoe, graça e paz. Um abraço do Luciano Corguinha.